Olá, o bate-papo de hoje é comigo, eu sou o Sassa, cuido dos canais de games no YouTube e acho que tem uma belíssima conversa pela frente de como essa indústria está hoje em dia, especialmente aqui no Brasil. Então vem conversar com a gente. Geralmente, quem chegou no mundo de games chegou porque tinha uma expertise de alguma outra área de fácil adaptação ao mundo de games. Alguma coisa fez com que eu chegasse aqui e muito dessa coisa eu falo pra vocês que começa numa história um pouco mais longa, que é como eu cheguei no YouTube e dentro das coisas que me fizeram chegar no YouTube, como me aceleraram a entrada no mundo de games, né? Eu sou publicitário formado pela SPM e trabalhei a vida toda com conteúdo, comunicação, desenvolvimento de produtos para marcas, então especialmente meus anos da Editora Abril, onde eu trabalhei com marketing esportivo, onde eu trabalhei com Veja, Exame, Você S.A., Bravo, Contigo, então assim... Então foi a primeira coisa que eu acho que eu trouxe de valor para esse mercado, entender como conteúdos são feitos, qual que é a lógica do conteúdo, né? E não só dentro dessa ou daquela plataforma. Então, assim, você tem um conteúdo e pronto, você é um produtor de conteúdo. Como o seu conteúdo se adapta a palestras, workshops, online, revista, ações de experiência, etc, etc. Isso foi um ponto muito importante que me ajudou a entrar nesse mercado. O segundo, que eu sempre trabalhei com marcas também, né? Então, ajudando as marcas a entender por que elas deveriam investir dinheiro naquele projeto que eu estava tocando. Então, porque se vai gerar mais presença num público que te interessa, se vai gerar experiência, as pessoas vão entender como o teu produto funciona, vão entender como seus credos são verdadeiros nesse momento, como você pode ajudar a sua rede de vendedores, enfim. Então era a segunda coisa, né? Experiência em conteúdo, experiência em relacionamento com marcas. E por último, uma coisa que ajudou bastante também foi esse layer de especialização. Quando eu entrei no YouTube, eu entrei para cuidar de esportes. Daí que eu tive parcerias, por exemplo, com Desimpedidos, que começou a ver o projeto crescendo, nascendo na minha frente, Fatality, que vem do mesmo grupo da Network Brasil. Eu também cuidei de alguns canais de educação e notícias, onde a gente fez alguns projetos com o Estadão. E graças a esse entendimento de conteúdo da plataforma de marketing digital, surgiu a oportunidade de ter alguém aqui no Brasil para gerenciar os parceiros de games. Então, esse coletivo de coisas, né, de experiências em relação a coisas mais competitivas, de engajamento, da criação de comunidades em torno de um determinado tema, é de onde eu trago a minha experiência que ajuda a se conectar a isso. E ontem, conversando lá com o pessoal do Game Talks, né, uma pergunta foi feita, tipo, então você não era gamer? Muito pelo contrário, depois é interessante isso. Eu sempre fui, mas não é nem questão de não ter levado a sério isso como profissional. Um belo dia eu acordei, passado o tempo, e falei, nossa gente, a galera trabalha com isso verdadeiramente, entendeu? A galera usa isso como carreira. Então, assim, pra mim foi quase um encontro com um pré-adolescente de 12, 13 anos que encontra o homem, que é a mesma pessoa profissional. Eu falei, cara, lembra as coisas que você adorava fazer? Dá pra fazer, velho, eu trabalho com isso, entendeu? Então, pra mim é um negócio muito legal. É uma perspectiva histórica, é a perspectiva que eu fui um moleque gamer e hoje eu sou pai de 2 gamers, a gente joga junto e isso ajuda nos relacionamentos diários aqui da casa. Então, assim, no meu caso, foi engraçado, porque assim, eu não pensava que o meu amor por determinada coisa, ou por um hábito que eu nem reconhecia ele como indústria, mas era algo meu. Então, assim, essa é a minha história profissional, assim, mas tem muito um background de pessoal que, como eu disse para vocês, talvez é ao contrário de muitas pessoas. Eu, por exemplo, com marketing esportivo, porque eu amava esportes, fui procurar marketing esportivo. Aqui, porque eu amava o formato das oportunidades, de repente falei, gente, mas eu sabia disso faz tempo. Eu sei disso desde a época do telejogo, do Atari, entendeu? Eu tava falando, eu fui em Lan House sem saber que eu tava entrando no berço do que é o esporte brasileiro, do que a MBR veio, do CSGO, do Léo da BBL. E eu tinha em frente de casa, mas nunca me deu o trabalho de falar assim, não, estou fazendo minha carreira aqui. Mas essa experiência me ajuda enormemente hoje, né? E a paixão, então, melhor ainda. Mas o mais importante, como consumidor, eu sempre teria a desculpa que isso não é pra mim, pros meus 2 filhos. Imagina, né? Mas naquele momento, quando surgiu a oportunidade, já estava vendo que games no YouTube especificamente já estava sendo um negócio que fala, gente, tem alguma coisa aí
que talvez vá vingar de uma forma muito rápida, como nos prova a história, né? E foi dois olhares ao mesmo tempo que casou, né? A vinda do Ryan, que é o nosso diretor hoje global de games, que também já conhecia a dinâmica de produção de conteúdo, tinha trabalhado na Machine, mas sabia como o Brasil era importante para o business, tinha trabalhado com o Made, né? O Made Brasil, o Alex Costa, conhecia o BRKS Edu, enfim. Existiu, eu falo que algumas coisas na vida, gente, algumas não, a grande maioria é B2B, né? B2C, na verdade, porque é pessoa com pessoa, o business, tudo bem, você vai ter um monte de coisa, mas tem que conhecer as pessoas certas, ser presente no mercado e, de repente, a junção dessas pessoas ajudam com que o mercado dê pulos, não de degrau em degrau, mas de escadaria em escadaria, né? Então, e acho que esse momento da minha vinda para o YouTube Gaming foi muito isso. Eu já estava vendo que o negócio estava para bombar, já existia uma cena gamer no YouTube, então houve ali, acho que tanto um olhar estratégico meu de estar no mercado e olhar e falar, a gente tem movimentação que me dá sinais que tem algo grande vindo pela frente, e do próprio do Ryan, de outras pessoas que auxiliaram ele entender que o Brasil também tinha um mercado muito bacana e precisava de alguém local para sustentar esse business. Foi aí que eu mudei de área, como qualquer outra empresa que você tem essas mudanças, mas eu brinco sempre, um lugar onde eu vim e aqui me aposentarei, porque é muito, muito legal. Assim, daqui eu não quero sair, não. Para mim, hoje, o mercado de games, ele é tal e qual a esses mercados. Se eu vou dar mais um exemplo, o mercado dos esportes, né, que tem toda a parte técnica atrelada ao performance do jogador, do atleta, né? Então, o técnico, o analista, o cara de inteligência artificial aplicada aos esportes, o treinador de ataque, defesa, o preparador físico, mas também o gerente de comunicação, de marketing e tal, que sustenta grandes negócios no Brasil. Então, primeiro, gente, é um mercado já estabelecido. Talvez em outras maturidades, né, do que você tem no próprio mercado, em relação a outros mercados que já estão mais estabelecidos, mas assim, se eu olho hoje no Brasil, agências especializadas no mercado de games já são algumas. Se você quer ativar a marca no mercado de games, você tem uns 6, 7 bons nomes para falar. Se você quer falar de criadores de conteúdo, um volume imenso em relação a isso. Produtores de conteúdo especializados em live, empresas com infraestrutura especializada para live em plataformas digitais como YouTube, Facebook, Twitch e por aí vai. Tem também gestão de carreira, psicólogos que estão se especializando no esporte, os thumb makers, né, os editores de YouTube, as plataformas de organização de campeonato, os empregos de community manager, desenvolvedores, desenvolvedores dos jogos brasileiros e internacionais, as plataformas de vídeo, a mídia especializada, né, como IGN versus Omelete, etc, 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 etc. A televisão que entra nesse mercado também, o time dos esportes, entendeu? Então, assim, os advogados, olha quanta coisa já tem hoje funcionando a pleno vapor no Brasil, gente ganhando dinheiro, pagando imposto, entendeu? E não é pouco, né? É um setor econômico. Então, assim, quando a gente fala em tendência, antes de você que tem interesse em se aprofundar ou ir correr atrás disso, antes de falar assim, eu quero ser um profissional de transmissão ao vivo de games, o mercado talvez, claro que vai ser super legal se for gamer, mas se você já souber fazer ser um engenheiro de telecom, se você tem uma expertise mais específica em artes ou qualquer coisa que se adequa a esse mercado, venha oferecer essa oportunidade, entendeu? Eu acho que o mercado está aberto em relação a isso, né? E por último, gente, acho que está relacionado à questão da profissionalização desse mercado, né? Da mesma forma que eu falo para vocês que hoje você tem a mídia game, produtores de conteúdo, tudo, eu acho que quando a gente fala em termos de YouTube, tá? Em termos de futuro, de coisas que estão acontecendo, e claro, com reflexo em outras plataformas de games, né? Vocês conhecem, Nimo, Facebook Gaming, Twitch, é a profissionalização cada vez maior do conteúdo que está sendo colocado disponível para o usuário. Então, assim, melhores edições, né? Utilização de estúdios, parcerias com gente do mundo da música, in-game experience.
apresentadores, prêmios, premiações, entendeu? Palcos, entradas ao vivo. Então, assim, isso vai matar aquilo que faz uma pessoa acordar e falar assim, eu vou ser produtor de conteúdo? Não, não vai. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas também, eu acho, porque essa pessoa o exemplo que eu acabo de dar para vocês, é uma pessoa que ela tem uma legitimidade dentro daquilo que eu quero falar, que é uma conversa como eu estou tendo aqui com vocês. Olho no olho, eu estou dentro de uma sala de casa e batendo papo. Eu não estou tão preocupado assim em ser o Sassa, o apresentador desse bate-papo. Mas, então assim, essas pessoas acho que elas não perdem a sua oportunidade nesse mercado. Mas o que eu quero dizer eu acho que afasta aventureiros do mercado. Afasta a gente fala assim, vou fazer qualquer coisa porque não somos um público de qualquer coisa. Somos 80 milhões de brasileiros, a gente gasta dinheiro, a gente quer bons produtos, a gente quer bons serviços, entendeu? Não tem problema que você faça uma live da sua casa, mas me entregue algo genuíno. E cada vez mais pessoas e empresas estão trazendo esses algo genuínos. A Final Level, a Webidia, a Loud, eSport TV, a ESPN. Então, acho que é importante ficar de olho nessas coisas que vão pautar muito como o mercado ele vai se direcionar. Isso vai ter impacto em live, vai ter impacto em VOD, vai ter impacto em esportes. Então, acho que é legal ficar de olho nessas coisas que eu comentei com vocês. Mas mais do que nunca, gente, só para terminar meu ponto aqui, se você é da indústria de games, aproveita a tua presença para ser um braço de mudança social, de inclusão, tá? Eu não tô, de novo, assim, transformando isso aqui num palco de ideologias, mas eu percebo cada vez mais que nós, no mundo de games, temos como ninguém a oportunidade de fazer as coisas acontecer, né? Então, se você puder contratar alguém diferenciado, se puder contratar mais mulheres, se puder contratar LGBT, mais negros, negras, se você puder ter mais relacionamento com empresas cujos fundadores venham de lugares que não são seus lugares de conforto, abra os olhos para isso, né? Mesma coisa vale também para os criadores de conteúdo, para os influenciadores, para os youtubers. Considerem mais esse tipo de coisa. E aí, gente, não pense nisso como um futuro. Isso hoje é presente. É uma necessidade premente, é uma coisa que nós temos que fazer tornar tendência. Então, eu sei que pode ser o Sacinha abraçar a árvore aqui, mas quem assistir isso, por favor, sensibilize e veja de que forma a gente pode tornar o mercado cada vez mais rentável, mas mais do que nunca, mais diverso e mais humano.